Olá a todos e bem-vindos de volta. Se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que, quando se trata de desempenho, existe uma distribuição que ultrapassa consistentemente os limites do que o Linux pode fazer. CashOS começa 2026 com um grande estrondo. O primeiro lançamento do ano está oficialmente aqui e não é apenas uma atualização de manutenção. Estamos falando de um retrabalho fundamental do instalador, um novo gerenciador de exibição, grandes melhorias em jogos para usuários de NVIDIA e AMD e um processo de instalação significativamente mais enxuto. Se você é novo no CashOS, é uma distribuição baseada em arte conhecida por suas otimizações agressivas, compilando pacotes com conjuntos de instruções específicos como x86, 64, V3 e V4 para extrair toda a energia de sua CPU. Mas hoje estamos analisando como eles tornaram esse poder mais acessível ao usuário médio. Vamos mergulhar direto na maior mudança que você notará antes mesmo de o sistema operacional estar no instalador. O CashOS usa o instalador Calamaris, mas eles o personalizaram bastante. Um dos recursos mais solicitados foi o melhor gerenciamento do bootloader. Anteriormente, escolher entre Group System, Deep Boot ou Leamin poderia parecer um pouco complicado. Agora a seleção do bootloader foi movida diretamente para o fluxo principal do instalador. De forma restrita é mais fácil encontrá-lo, mas agora apresenta uma descrição útil para cada opção. Isso é ótimo para iniciantes que talvez não saibam a diferença entre um carregador legado e um moderno. E por falar em moderno, Leamin agora é o bootloader padrão. É incrivelmente rápido, leve e atende perfeitamente aos altos requisitos das configurações modernas do Linux. Aqui está uma vitória técnica para aqueles que têm uma detecção mais lenta da arquitetura pela internet, que agora ocorre bem no início do processo. No passado, o instalador poderia baixar dados antes de perceber qual otimização de CPU seu sistema suporta. Ao mover esta verificação para o início, o CashOS reduziu o tamanho do download em 1 GB. Essa é uma otimização massiva para uma instalação NET. Eles também adicionaram alguma inteligência à forma como os pacotes são tratados. Eles agora estão passando um sinalizador para o Pacman. Para os visualizadores não técnicos, isso basicamente diz ao sistema: "Ei, se este pacote já estiver atualizado, não perca tempo e largura de banda reinstalando". E para os fãs do BTRFS, eu sei que vocês estão por aí. As opções de montagem para unidades NVMe foram aprimoradas. Quando você seleciona BTRFS, o padrão agora é o nível de compactação 1. Isso atinge o equilíbrio perfeito entre economizar espaço e manter a velocidade NVMe alucinante. Antes de entrarmos no novo gerenciador de login do Plasma, gostaria de convidar você para se juntar à comunidade. Administrar um canal como esse significa compartilhar o amor pelo código aberto e ajudar você a aproveitar ao máximo seu hardware. Se você achar este mergulho profundo útil, considere se inscrever no canal e tocar o sino de notificação. Isso realmente ajuda o algoritmo. Mostre essas análises do Linux para mais pessoas e você não perderá meus próximos vídeos. Ok, vamos voltar ao ISO. O ISO ao vivo, o ambiente que você usa para testar o sistema operacional antes da instalação, passou por uma grande mudança. Ele mudou oficialmente do X11 para o Wayland por padrão. O Wayland é o futuro dos desktops Linux, oferecendo animação mais suave e melhor segurança. Eles também substituíram o SDDM padrão pelo Plasma Login Manager. Parece mais integrado, especialmente porque o próprio ambiente ISO é desenvolvido com KDE Plasma. Uma coisa que ajudará os usuários com laptops novos, como o Zen 5 mais recente ou chips Intel, é que o ISO agora contém um kernel estável e um kernel de suporte de longo prazo. Se o seu hardware for tão novo que o kernel estável tenha dificuldades, você terá aquele substituto LTS ali mesmo no pendrive. A compatibilidade domina aqui. Vamos falar sobre as opções de ambiente de desktop. O Plasma, como mencionado, agora usa o Plasma Login Manager em vez do SDDM. É mais limpo e robusto. NIRI para os fãs do gerenciador de janelas Teeling, as configurações do NIRI foram completamente reformuladas. Agora usa Noctalia, um arquivo de ponto atualizado. Parece incrivelmente elegante e moderno assim que sai da caixa. E a instalação do GNOME foi totalmente limpa. Eles adicionaram um subgrupo dedicado para aplicativos GNOME para que você não fique preso ao inchaço que não deseja. Você obtém exatamente o que precisa para uma experiência pura do GNOME. Você já tentou atualizar seu sistema e descobriu que ele estava extremamente lento ou que os pacotes estavam desatualizados. CashOS acabou de resolver isso. Eles introduziram um novo serviço que mostra o status de canto de seus espelhos. Você pode verificar esta URL a qualquer momento para ver se os espelhos que você está usando estão realmente sincronizados com o servidor principal. Essa transparência é algo que seria bom que toda distribuição implementasse. Agora vamos falar de hardware. Usuários da NVIDIA ouçam. O módulo NVIDIA agora inclui uma nova opção chamada Enabled Aggressive VBlank. Essencialmente, isso reduz o tempo que a CPU gasta aguardando a interrupção do seu monitor.
Falando de maneira simples, é uma vitória para exibições de baixa latência. Se você tiver um monitor de 144 Hz ou 240 Hz, sua entrada deve parecer um pouco mais rápida para aqueles que usam hardware mais antigo. O CATOS não se esqueceu de você. A ferramenta de detecção de hardware agora instala o Novo FW para placas NVIDIA mais antigas. Isto permite o suporte VAP para a família Kepler. Isso significa que você pode obter reprodução de vídeo acelerada por hardware em placas com mais de uma década. É por isso que a maioria de vocês está aqui. CatOS é sem dúvida a melhor distribuição de jogos do momento e seu sistema operacional de cache Proton personalizado acaba de receber uma grande atualização. Primeiro, vamos falar sobre o FSR 4. O Proton Cache agora oferece suporte à geração de quadros de aprendizado de máquina FSR 4 em cartões RDNA Free e RDNA 4. Isso é algo de ponta. Ele é ativado automaticamente quando você usa as variáveis de ambiente corretas. Eles também adicionaram suporte D7VK para títulos DirectX 7 mais antigos, importaram patches de feedback tátil DualSense para que seu controlador PS5 tenha uma sensação incrível e corrigiram um problema de longa data que estava na verdade degradando seu FPS baixo de 1%. Você deve notar uma experiência muito mais suave com menos travamentos. Para os jogadores portáteis, o CatOS mudou de HD para Steam OS Manager com opções de entrada. Isso deve tornar o mapeamento do controlador e o gerenciamento de energia muito mais estáveis em dispositivos, como o ROG Ally ou Legion Go. E para desenvolvedores ou entusiastas de IA, o AI ACDK agora oferece suporte às mais novas GPUs AMD. O CatOS está se posicionando não apenas como um sistema operacional para jogos, mas como uma potência para o desenvolvimento de IA. Agora o lançamento foca perfeito com correções de bugs. O CatOS resolveu um problema desagradável de instalação em laptops com PPUs Zen 5, onde a sessão congelava durante a instalação. Eles também adicionaram uma verificação de prova no OB para partições EFU. Se você já tentou instalar o Linux e ele falhou porque sua partição EFI era muito pequena, o CatOS bloqueará a instalação e lhe dirá exatamente o porquê, em vez de apenas travar no meio. Isso é um grande diminuidor de estresse. CatOS Hello também foi corrigido. Costumava dizer que o serviço de atualização estava desativado, quando não estava. É uma pequena correção, mas mostra a atenção aos detalhes que a equipe tem. No geral, este primeiro lançamento do ano é um triunfo absoluto. É mais enxuto, mais rápido e mais compatível com hardware moderno do que nunca. Quer você seja um jogador em busca de frames extras ou um novato no Linux que deseja um sistema que funcione imediatamente, o CatOS está apresentando um caso muito forte para si mesmo em 2016. Mas o que você acha dessas mudanças? Você é um usuário exigente ou prefere a simplicidade? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!